Em uma sociedade futurística, as pessoas podem avaliar a popularidade uma das outras através de estrelas que variam de 1 a 5. E aqueles com popularidade alta aproveitam o que a vida tem de melhor. Já os que têm uma média baixa são tratados como lixo. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Nosedive, um episódio da série de ficção científica Black Mirror. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. No futuro, as pessoas recebem estrelas de acordo com o que elas postam nas redes sociais. E quem dá essas notas são os próprios amigos, familiares e conhecidos dessa pessoa, sendo que aqueles que têm uma média alta de 4 a 5 estrelas recebem as melhores oportunidades de emprego e são mais bem vistos na sociedade, já aqueles com notas baixas são tratados mal e excluídos de grupos sociais. E aí conhecemos Lacey Pound, que tem uma média de 4,2, porque ela está quase sempre sorrindo e sendo gentil com as pessoas. E ao chegar em casa, ela fala para o seu irmão Ryan que ambos terão que se mudar em breve, porque o contrato da casa vence em 4 semanas. Só que Ryan não dá tanta importância e continua jogando. E agora tá explicado porque ele tem uma média menor do que a dela. Após isso, Lacey chega em uma cafeteria e consegue ver a média das outras pessoas através das lentes de contato tecnológicas que estão nos seus olhos. Logo, Lacey começa a receber várias 5 estrelas por estar sempre sorrindo, fazendo com que a média dela subisse alguns pontinhos, já que além de posts nas redes sociais, a nota também é dada pelo comportamento das pessoas no mundo real. E vocês que andam sempre de cara fechada na rua, com certeza iriam ficar com uma média ruim, se bem que no Brasil é até bom andar assim para evitar de ser assaltado. E em seguida, Lacey chega no seu trabalho e encontra Bethany no elevador. E aí uma começa a ver o perfil da outra para conseguir puxar assunto, já que as pessoas não conversam mais da maneira tradicional. E depois de sair do elevador, Lacey se senta na sua mesa e um colega de trabalho chamado Chester se aproxima para oferecer uma bebida grátis, porque ele está tentando aumentar o seu score. Então ela aceita a bebida e para agradecer dá 5 estrelas pro cara que fica aliviado ao ver sua média subindo. Só que como consequência, os outros funcionários veem Lacey interagindo com alguém que é considerado inferior e por isso usam perfis anônimos para baixar a nota dela. Já depois do trabalho, ela está vendo uma casa para comprar e tentando convencê-la, a corretora de imóveis mostra um holograma para Lacey visualizar como ela ficaria se morasse nessa casa. A corretora até mesmo chamou um Ricardão versão holograma para abraçar a Lacey virtual e digamos que a verdadeira ficou com vontade de tornar essa imagem real e por isso decidiu ficar com a casa. Com isso, a corretora mostra o valor do imóvel e ela fica impressionada porque é bem mais caro do que esperava. Mas a corretora explica que Lacey pode conseguir um belo desconto se conseguir aumentar sua média para 4,5. Após isso, Lacey se encontra com um consultor que ajuda as pessoas a melhorarem suas notas, e ele analisa os dados dela, e diz que ela pode alcançar essa nota em 18 meses se não fizer nada de errado, tipo como ser cancelada. Contudo, Lacey explica que precisa comprar a casa o quanto antes, e que por isso não pode esperar 18 meses, fazendo com que o consultor aconselhasse ela a se relacionar somente com pessoas que tenham notas altas, já que as avaliações de pessoas assim valem bem mais. E você está enganado se acha que essa realidade está distante, já que na China existe um sistema de crédito social criado pelo governo, e se você, por exemplo, fosse um cidadão chinês e usasse o seu Twitter para criticar algo que o governo fez, você automaticamente perderia uma certa quantia desses créditos sociais. E sem eles, você não conseguiria arrumar um emprego, por exemplo. E assim como nessa série, os cidadãos chineses podem vigiar uns aos outros, denunciando ações que não gostaram para fazer com que a pessoa denunciada perca créditos sociais. Já no dia seguinte, Lacey chega no trabalho e Chest explica que precisa de uma avaliação positiva dela, porque a sua nota está tão baixa que não lhe deixam entrar no escritório. Porém, ela ignora o cara, deixando o coitadinho sozinho no lado de fora. E no elevador, Lacey é gentil até demais com Bethany, dando aquela impressão de falsidade. E por isso, a mulher dá somente 3 estrelas pra ela. E em seguida, o consultor aconselha Lacey a ser mais autêntica para que isso não aconteça novamente. E depois disso, ela posta uma foto de um boneco de pano, que ela e a sua amiga Naomi fizeram junto quando eram pequenas só para tentar chamar a atenção da mulher que tem uma nota quase perfeita. E aí, o plano dá certo. E Naomi vê a foto e liga para Lacey contando que irá se casar e que quer que ela seja sua dama de honra. E obviamente, Lacey fica feliz da vida. E aceita porque ela só terá convidados com 4,7 estrelas ou mais, sendo essa uma ótima oportunidade para ela aumentar sua média. Então a chamada de vídeo é encerrada. E Ryan acha tudo isso bem estranho porque, segundo ele, Naomi e a sua irmã nem eram tão próximas assim. Mas de qualquer forma, Lacey não perde tempo e já começa a ensaiar o discurso que fará como dama de honra da noiva. Ela até mesmo força um choro mostrando que as pessoas desse futuro estão se tornando cada vez mais falsas em troca de estrelas. E ao ouvir o discurso, Ryan fica zangado com a sua irmã, porque ele acha que ela está se tornando uma pessoa infeliz por dentro, que só pensa em ganhar mais estrelas. Só que Lacey extrapola de vez e diz que tem vergonha do seu irmão porque a média dele é baixa. Com isso, um dá uma nota ruim para o outro, e antes de entrar no táxi, Lacey esbarra em uma mulher que tem uma média alta, virando a bebida dela e fazendo com que ela a negativasse. Após isso, Lacey chega no aeroporto e desce do carro, e o taxista lhe dá uma estrela porque ela estava falando alto no telefone, impedindo que ele se concentrasse direito no trânsito. E para piorar, quando ela entra no aeroporto, a coitada descobre que cancelaram o seu voo, sendo que
o casamento é amanhã, e por isso, se ela não arrumar outro voo logo, perderá a cerimônia. E aí a atendente verifica que tem um assento livre em um avião que sairá em breve, mas o problema é que esse assento é exclusivo para pessoas que têm pelo menos 4,2 de média, que era a nota que Lacey tinha antes de ser negativada pelo seu irmão, por aquela mulher do café e pelo taxista. E toda essa situação deixa Lacey frustrada, que acaba descontando na atendente falando vários palavrões, e por causa disso, as pessoas que estão atrás dela na fila começam a negativá-la. Logo, o segurança do aeroporto chega e dá uma punição temporária para Lacey, reduzindo a nota dela em um ponto até que algumas horas se passem. Além disso, ela também ganha um efeito negativo que duplicará todas as avaliações ruins que ela receber. Com isso, Lacey fica sem escolhas a não ser sair do aeroporto e decide que irá fazer a viagem de carro ao invés de avião. E aí Lacey chega naqueles estabelecimentos que alugam carros e por conta da sua nota baixa, o atendente só permite que ela alugue um modelo super antigo que Lacey se confunde toda na hora de pilotar. E em seguida, Naomi liga para ela e fica frustrada ao descobrir que ela perdeu o voo e que não chegará a tempo para participar do jantar com os convidados. Naomi até pensa em substituir Lacey como dama de honra, mas ela promete que chegará a tempo pro casamento. Só que depois de várias horas no trânsito, a bateria do carro começa a acabar e Lacey para em um posto para recarregar. Só que infelizmente, a tomada não serve para esse carro que é um modelo super antigo. Então a mulher decide pedir a ajuda do atendente do posto, mas ele diz que o pessoal que alugou o carro para ela deveria ter dado um adaptador junto para recarregá-lo. E para tentar chegar no casamento, Lacey começa a pedir um adaptador para as pessoas que vão chegando no posto. Porém, ninguém tem um para emprestar para ela. E deu para ver que esse sistema é bem falho, porque bastou apenas um dia ruim para a média da Lacey despencar bastante, sendo que ela estava sempre empenhada em ganhar 5 estrelas. E com certeza, pessoas que têm bipolaridade e mudanças de humor repentina sofreriam bastante nesse sistema, sendo que nós até temos um sistema similar para avaliar os motoristas de aplicativo ou entregadores de comida. Só que nesse caso, faz sentido existir uma classificação dessas porque estamos pagando pelo serviço. E além disso, os aplicativos como o do Uber podem filtrar somente os melhores motoristas para atender os passageiros. Mas de volta à história, Lacey tenta pedir carona na estrada, mas ninguém para ajudá-la porque ela está com uma média super baixa de 2,8. Com isso, Lacey desiste de pedir carona e caminha a pé. Só que alguns minutos depois, uma caminhoneira chamada Susan, que tem 1,4 de média, para ao lado dela e pergunta se ela quer uma carona. E inicialmente Lacey pensa em recusar o convite, ao ver que Susan tem uma média super baixa. Porém logo ela acaba aceitando a carona porque não tem mais opções. Já dentro do caminhão, ela começa a stalkear o perfil da Susan para ver se a mulher é uma pessoa perigosa. Mas rapidamente Lacey percebe que Susan é uma pessoa normal, além de ser bem gentil oferecendo café para ela. Então Susan pergunta o motivo de Lacey estar com uma média tão baixa, já que ela está bem vestida e arrumada, não se parecendo com alguém que tem uma nota ruim. E aí Lacey conta o que aconteceu no aeroporto, explicando que precisa chegar no casamento da sua amiga de infância. E percebendo que Lacey faz de tudo para impressionar os outros, Susan revela que tinha 4,6 de média e que era assim como ela, sempre tentando agradar as outras pessoas. Só que um dia, Tom, o marido da Susan, descobriu que tinha câncer, e os médicos decidiram tirar a vaga dele no hospital para dar para alguém que tinha mais estrelas, e com isso Tom acabou falecendo. E a partir desse momento, Susan decidiu viver a vida da maneira que queria, falando o que pensava sem se importar com o que os outros iriam achar. E consequentemente a média da Susan despencou, mas ela explica que não se arrependeu nem um pouco dessa decisão, e até mesmo incentiva Lacey a fazer o mesmo. Contudo, a jovem se recusa a atacar o dane-se para esse sistema de notas, porque ela pensa que a felicidade está nos bens materiais e na aceitação social, e eu queria ter um jatinho de luxo, só pra testar se eu ficaria triste dentro dele. Mas falando sério galera, a série está tentando nos mostrar os efeitos negativos das redes sociais, que geralmente são bem superficiais, pois às vezes a gente pensa que tal pessoa tem a vida perfeita por conta das postagens que ela faz, quando na realidade essa mesma pessoa está depressiva e cheia de problemas fora da internet. Além disso, tem algumas pessoas que ficam viciadas em receber likes, como o caso da própria Lacey, só que na série os likes são representados pelas estrelas. E eu acho que o exemplo do Lucas Neto na banheira de Nutella ilustra bem o que eu tô querendo explicar. E após algumas horas de viagem, Lacey dorme na parte de trás do caminhão, e Susan acorda ela avisando que seguirá por um trajeto diferente a partir de agora. Com isso, as duas se despedem, e Susan deixa uma garrafa de álcool pra ela, para caso as coisas fiquem difíceis. Após isso, Lacey está no banheiro de um posto ensaiando o discurso e acaba escutando duas mulheres que estão fantasiadas conversando sobre um evento nerd que acontecerá perto do casamento. E vendo uma oportunidade no ar, Lacey mente que estava indo para esse mesmo evento, e que seu carro quebrou no meio do caminho, e portanto as duas cosplayers oferecem carona pra ela. Já dentro da van, Lacey recebe uma ligação da Naomi, e explica que está a 1 hora de distância do local do casamento. Só que Naomi diz que não quer que ela apareça no seu casamento, porque Lacey está com uma nota super baixa, e acabaria fazendo ela passar vergonha na frente dos convidados. Então Lacey fica confusa, e pergunta se as duas não eram amigas. Mas Naomi revela que só decidiu convidá-la, porque havia feito uma simulação, e percebeu que ganharia mais estrelas se trouxesse uma amiga de infância para discursar no seu casamento. E ao descobrir que estava
estava sendo usada. Lacey tem um surto e diz que irá no casamento de qualquer forma para tentar recuperar a média que tinha antes. Porém, as cosplayers que estão na van escutaram toda a conversa e perceberam que ela não queria ir para o evento como havia dito antes, e por isso lhe expulsam. Mas com isso, deu pra perceber bem que tanto Lacey quanto Naomi não eram de fato amigas, e que tudo o que as duas queriam era usar a outra para conseguir mais estrelas, o que é algo bem lamentável. E para afogar as mágoas, Lacey toma a bebida alcoólica que Susan deu pra ela, e para no meio do viaduto para pedir carona, fazendo com que mais pessoas a negativassem. Mas por sorte tinha um cara andando de quadriciclo embaixo do viaduto, e Lacey pede o veículo dele emprestado para tentar chegar no casamento. Nesse mesmo instante, o padre termina de ler os votos, e Naomi beija seu marido Paul, enquanto os convidados dão 5 estrelas para ambos. Já no lado de fora, Lacey encontra vários guardas armados, e uma placa dizendo que para entrar precisa ter no mínimo 3,7 estrelas. Mas por ter um quadriciclo, Lacey consegue entrar pela floresta, apesar de ter ficado toda suja de lama. E para tentar recuperar a nota que tinha, Lacey invade o casamento mesmo estando suja e começa a discursar. Naomi até pede para Paul tirá-la à força, mas ele explica que não quer se envolver em um vexame que prejudique sua imagem. Só que logo os convidados ficam incomodados e dão uma estrela para Lacey, e por isso Paul se levanta para tentar expulsá-la. Porém, ela começa a fugir dele em uma cena bem engraçada. Então Lacey revela que desde que era uma adolescente sempre quis ser magra, popular e bonita como Naomi, e que ficou profundamente magoada quando ela a abandonou para virar amiga das garotas mais populares e bem vistas da escola. E cansado desse barraco, Paul se aproxima para silenciar Lacey, e ela pega uma faca para ameaçá-lo, mas logo uma das convidadas dá uma rasteira nela, e os seguranças do casamento lhe prendem. Com isso, a nota da Lacey quase chega a 0, e ela é condenada à prisão. Além disso, as lentes tecnológicas são removidas dos olhos dela, e Lacey fica emocionada ao ver o mundo como de fato ele é, sem as notas aparecendo ao lado das pessoas. Por fim, um outro preso começa a olhar para Lacey, e ela fica incomodada e diz para ele parar de olhá-la. E logo os dois falam coisas ruins sobre o outro sem medo de serem negativados, já que nenhum dos dois possui um celular. E após se xingarem bastante, os dois esboçam um sorriso, mostrando que de agora em diante vão agir como quiserem sem se importar com a porcaria das estrelas. Fala galera! Qual média você acha que teria se vivesse nessa sociedade? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.